Com licença, eu tô atrasado. É porque me mandaram pegar um bonde chamado Desejo, depois um outro chamado Cemitério e caminhar até os Campos Elíseos. É aqui que eu tô? Bom, se você conhece essa fala, você é um cinéfilo e está reconhecendo o texto do Tennessee Williams, que virou filme de 1951, famosíssimo, Um Bonde Chamado Desejo, que no Brasil se chamou Uma Rua Chamada Pecado. A gente vai falar hoje nesse vídeo sobre esse filme e aproveitar para falar sobre o filme do Woody Allen, Blue Jasmine, que é inspirado nesse filme. É já depois da vinheta. Em 1951, o diretor Elia Kazan fez um dos mais perturbadores filmes do cinema americano, o filme Um Bonde Chamado Desejo, que no Brasil se chama Uma Rua Chamada Pecado, baseado na peça do Tennessee Williams, que ganhou o prêmio Pulitzer e que ele mesmo tinha dirigido na Broadway. No filme, a gente tem a Vivien Leigh e o Marlon Brando nos papéis principais, da Blanche Dubois e do Stanley Kowalski. Bom, o filme conta a história da Blanche Dubois, que é uma ex-mulher rica que perdeu tudo e vai morar de favor na casa de sua irmã Stella, em New Orleans. E chega lá, ela começa a ter um grande conflito com o marido da irmã dela, o Stanley Kowalski. E isso porque a Blanche Dubois é uma mulher extremamente fina, extremamente elegante, como ela mesma diz, ela é um pomar na primavera, e o Stanley Kowalski é sexo, é suor, é tesão, e aquilo acaba agredindo a Blanche Dubois. O filme, ele é um grande conflito entre a alma, que é a Blanche Dubois, e o corpo, que é o Marlon Brando. O filme é muito conhecido por ser uma das maiores disputas de interpretação da história do cinema. Muita gente diz que a Vivien Leigh tem a maior interpretação da história do cinema e muita gente diz que o Marlon Brando tem a maior interpretação da história do cinema. E o que é legal é que o Marlon Brando ele era um grande expoente do Actors Studio, do método, conhecido método do Stanislavski, e a Vivien Leigh, ela vinha, enfim, da Inglaterra, uma atriz shakespeariana, esposa do Laurence Olivier, e tinha toda uma técnica que já estava mais em decadência. No filme, então, a gente tem a decadência dessa técnica da Vivien Leigh, indo de encontro com esse expoente do método do Stanislavski. Então a gente tinha lá uma grande briga entre essas duas coisas, que acabou transparecendo para o filme. A Vivien Leigh ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme, mas o Marlon Brando não ganhou, ele perdeu o Oscar por Humphrey Bogart, em Uma Aventura na África. Enfim, eu adoro Humphrey Bogart, mas acho que ele podia ter ganhado por um outro papel, porque realmente a interpretação do Marlon Brando é deslumbrante nesse filme. Bom, Uma Rua Chamada Pecado tem uma série de curiosidades e tem uma série de frases deslumbrantes que você precisa assistir. Uma das coisas mais interessantes do Bonde Chamado Desejo é que foi talvez uma das primeiras vezes no teatro americano em que havia um estupro em cena. E no filme, esse estupro não pôde ser mostrado, obviamente, porque isso era 1951, e a gente vê apenas um espelho se quebrando. Bom, muitos anos depois, em 2013, um outro cineasta chamado Woody Allen decidiu filmar a história da Jasmine French. Esse filme do Woody Allen, ele é o primeiro filme do Woody Allen gravado nos Estados Unidos, desde Tudo Pode Dar Certo, que era aquele filme bem fofinho do senhor mais velho que acaba gostando de uma menina mais nova. Na Europa, nesse intervalo, ele filmou Você Vai Conhecer o Homem dos Seus Sonhos, que eu gosto, embora muita gente não goste, o Meia-Noite em Paris, que é aquele filme que todo mundo adora, e o Para Roma com Amor. Bom, aí ele decidiu voltar aos Estados Unidos e filmar esse Blue Jasmine. Bom, o filme conta a história da Cate Blanchett, que era uma ricaça, que acaba perdendo tudo e, enfim, ela sai de Nova York e vai morar com a sua irmã em São Francisco. Só que tem uma grande diferença, que a irmã é extremamente humilde, é extremamente ordinária, comum, e a Cate Blanchett é super fresca, enfim. E ela tem um grande choque cultural com essa irmã e com os namorados que essa irmã tem. O Woody Allen disse que teve a ideia de fazer essa história quando a sua esposa, Sun Ying, contou para ele a história de uma mulher que tinha perdido tudo. I was home having lunch with my wife and she happened to inadvertently tell me a story about a woman in
high social circles, very rich in New York. And then suddenly, one day, quite unexpectedly, everything came to a halt. She was traumatized by it, which I can understand, and so I thought this would make an interesting story. Bom, eu não sei se essa história é verdadeira ou se foi um start, porque na verdade é visível a inspiração que Woody Allen teve para contar nesse filme, na verdade, a história de um bonde chamado Desejo, homenagear um bonde chamado Desejo através do Blue Jasmine. Porque num bonde chamado Desejo, que é esse livro bem aqui, é um livro meu bem velhinho, mas esse livro tem uma nova edição lançada aqui no Brasil, ele conta a história da Blanche Dubois, que é uma mulher que perdeu tudo e vai morar com a sua irmã Stella em Nova Orleans e acaba tendo um grande conflito com Stanley Kowalski, que é o marido da mulher dela, que é o marido da irmã dela. E então o Woody Allen trouxe a história de New Orleans para São Francisco. As histórias se parecem muito e ambas as histórias são bem legais. Bom, e o legal desse filme é que o Woody Allen ele homenageia o filme sem necessariamente copiá-lo. Mas existe uma série de semelhanças entre os dois filmes que a gente vai falar agora para vocês, essas curiosidades todas. E eu vou falar aqui uma série de semelhanças que existem entre os dois filmes, mas em nenhum momento eu estou tirando o mérito do Blue Jasmine, que é um filme extremamente legal. Acho que um dos melhores filmes dele que eu venho assistindo nesses últimos tempos e acho que todo mundo tem que ver. Bom, tem cenas muito parecidas. A cena em que a Cate Blanchett entra na casa da Ginger, que é a irmã dela, que é supostamente a Stella, e ela se depara com toda a casa mal arrumada e finge que está confortável naquilo tudo, lembra muito a cena da Blanche Dubois entrando na casa da Stella e vendo a decadência que a irmã dela vive. A maneira como ela julga o tempo inteiro a irmã também. Os comprimidos, o tempo inteiro ela está bebendo e toda a neurose, tem uma série de coisas que lembra muito o filme. Bom, no filme a gente tem o Bob Carnival, que é o namorado da Ginger, que é exatamente o oposto da Blanche Dubois, não, da Jasmine, que faz nesse filme o papel do Stanley Kowalski. Bom, no filme, a Cate Blanchett, ela tenta trabalhar, enfim, ela tenta conseguir seguir a vida e ela acaba trabalhando num consultório de um dentista e tem uma cena, inclusive, que ela é supostamente abusada por esse dentista, o que lembra a cena que a Blanche Dubois também é abusada. O tempo inteiro o que ela quer na vida dela é ser amada, exatamente como a Blanche Dubois. E ela acaba conhecendo um rapaz, que é vivido pelo Peter Sarsgaard, que eu não me lembro o nome dele no filme, e ela começa a contar uma série de mentiras para ele e chega prestes a se casar com ele, quando no final do filme o cara descobre tudo, exatamente como aconteceu num bonde chamado Desejo, quando a Blanche Dubois se apaixona perdidamente pelo amigo do Stanley, que é o Mitch, até que num determinado momento o Mitch descobre que tudo aquilo da Blanche era uma grande mentira, ela vivia numa grande ilusão, ela não era mais aquela mulher que ela achava que ela era, e acaba o namoro, enfim, acaba todo o relacionamento. E nisso, existem umas outras curiosidades bem legais. A própria Cate Blanchett tinha vivido o papel da Blanche Dubois na versão para o teatro dirigida pela Liv Ullmann, que é aquela atriz que foi queridinha do Ingmar Bergman por muito tempo. E o marido da Cate Blanchett no filme é o Alec Baldwin, que viveu o Stanley Kowalski nos palcos americanos e na versão da década de 90 com a Jessica Tandy, que é uma versão praticamente exatamente igual à peça e que está disponível em vídeo. Você pode ver o Alec Baldwin fazendo o papel do Stanley Kowalski. Bom, no final do Blue Jasmine, já fazendo aqui um spoiler total, ela acaba perdendo tudo, exatamente como perde a Blanche Dubois. Mas é muito legal também essa cena final, quando ela sabe que ela perdeu tudo, mas ela embarca na própria loucura e finge que está indo viajar com o grande amor da sua vida. A Jasmine acaba saindo pela rua e se senta num banco qualquer e desaparece, e a Blanche Dubois, numa cena memorável e inesquecível, é carregada por enfermeiras até que o médico a toca com delicadeza, e tudo que ela queria na sua vida era um pouco de delicadeza, e ela simplesmente se ergue para o médico e diz: "Whoever you are, I've always depended on the kindness of strangers."
Obrigado, seja o Senhor quem for, eu sempre dependi da bondade dos desconhecidos, que é uma das frases mais famosas do teatro. Bom, Um Bonde Chamado Desejo inspirou esse filme do Woody Allen e inúmeros outros filmes, e um dos filmes mais famosos que foi inspirado pelo Bonde Chamado Desejo é o filme do Pedro Almodóvar, Tudo Sobre Minha Mãe, quando eles estão encenando a peça Um Bonde Chamado Desejo, e em vários momentos também há essa homenagem ao filme. Tudo Sobre Minha Mãe homenageia vários filmes americanos, mas é uma grande homenagem a Um Bonde Chamado Desejo. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha aqui. Se não gostaram, não faz nada, vai encher o saco de outra pessoa. E é isso. Beijo, até semana que vem. Esse barulho tá vazando, não? Em 1951... Alguém ligou uma batedeira ali.